Em um triângulo, a medida da base, a medida da altura e a medida da área formam, nesta ordem, uma progressão geométrica de razão 8. Então, a medida da base vale quanto? Tá? Então, vamos pensar assim. Se eu tenho um triângulo e eu tenho a base, a altura e, em sequência, eu tenho a área, quer dizer que eu posso considerar como sendo um triângulo retângulo, tá? Porque eu poderia considerar esse cateto menor aqui como sendo a base, esse outro cateto maior como sendo a altura, e esse outro cara aqui como sendo a hipotenusa, que é irrelevante pra gente no momento, tá? E daí, como eu não sei a medida da base, eu vou chamar de A. Se a medida da base é A e os lados, ou melhor, a base e a altura formam uma PG de razão 8, quer dizer que esse lado aqui é 8A, tá? E a área vai ser o 8A vezes 8, porque a gente tem uma PG aí de razão 8. Então, a nossa PG seria o A, depois viria o 8A e depois viria aí o 64A. Então, o A é a base, o 8A é a altura e o 64A é a área. Então, a gente sabe que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, quando eu pegar o A, multiplicar pelo 8A e dividir por 2, isso aqui vai ser igual ao nosso 64A, tá? E agora eu multiplico cruzado, ó. Então, vai ficar aqui 8A ao quadrado vai ser igual a 128A. Então, agora o que eu faço? Eu pego o 128 do segundo e jogo para o primeiro membro. Então, vai ficar 8A ao quadrado menos 128A. Calma, deixa eu melhorar esse 8 aqui, ficou uma merda. Menos 128A. Isso aqui é igual a zero. E agora o que eu posso fazer? Eu posso dividir por 4, né? Aí ficaria 2A ao quadrado menos 128 dividido por 4 dá quanto? Ó, 100 dividido por 4 dá 25. 28 dividido por 4 dá 7. 25 mais 7 dá 32. Então dá 32A. Isso aqui é igual a zero. Eu posso dividir por 2 agora. Então vai ficar A ao quadrado menos 16A. Isso aqui é igual a zero. Tá? Agora nota que eu posso colocar o A em evidência. Então vai ficar A que multiplica A menos 16. Isso aqui é igual a zero. Então eu tenho duas possibilidades. Ó. O A é igual a zero. Ou o A menos 16 é igual a zero. Então, A é igual a 16. Então, nota que eu tenho A igual a zero ou A igual a 16. Só que a gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com geometria, né? E em geometria, se o lado for zero, a altura vai ser quanto? A altura vai ser 0 vezes 8, que vai dar zero. E a área vai ser zero. Então, essa PG ela simplesmente não existiria. Esse triângulo também não existiria, tá? Então, quer dizer que o nosso A vale 16. E ele pergunta o quê? Ele pergunta a medida da base, tá? A medida da base é o próprio A. Então, a gente já matou a questão, que é a letra E, tá? Então, se ele pedisse aí, ao invés de pedir a base, ele pedisse a altura, eu teria que pegar o 16, que é o A, e multiplicar pelo 8. E daí, eu teria a altura. E se ele pedisse a área, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar o 16 vezes 8, que no caso seria a altura, e teria que multiplicar pelo 8, que é a base, e dividir isso aqui por 2. Mas ele não pede a área do triângulo, então a nossa questão acaba aqui. Portanto, a alternativa correta, de fato, é aí a letra E de elementar.